Bom dia, meus queridos e amados irmãos, bem-vindos ao Clube 639, pontualmente às 6h39. Hoje, dia 1º de 2021, dezembrão aí, dezembro, dezembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Clube 639, o encontro com Jesus. Ore e melhore a sabedoria do reino de Deus. É aqui a frequência da gratidão, a frequência do perdão, do amor, da prosperidade, da comunhão e com Deus, com o universo, com a palavra de Deus, com os ensinamentos. Esse é o Clube 639, sejam todos bem-vindos. Acordar todas as manhãs com gratidão, com esperança, com amor e com a alegria que vem de Jesus, do reino de Deus. Acorda, irmão, acorda! Vamos acordar? Sentir a presença de Deus em nós? Respire fundo. Respire forte, segure e solte. Sinta a presença de Deus dentro de você. É isso aí, você é um filho amado de Deus, saiba disso. Deus se alegra com a sua felicidade e ele se entristece com a sua infelicidade, com a sua tristeza. Deus também fica triste. Imagine você, quando o seu filho está doente, quando o seu filho está triste, como você fica? Agora imagine essa situação com a exponencialidade do amor de Deus. O amor de Deus é infinito e incomensurável e não tem como medir. Agora você imagine quando você está doente, quando você está perdido, igual aquele filho pródigo que saiu pelo mundo e se alimentou com os porcos. Imagine como o pai dele ficou. É assim que Deus sente quando a gente está perdido, quando a gente está entristecido, está cometendo coisas que ele não se agrada. Vamos, irmãos, segue a Cristo. Veja os ensinamentos de Jesus aí e pode seguir que dá certo. Dá certo na sua vida financeira, dá certo na sua vida espiritual, dá certo em tudo. Se você não estiver ainda, é porque está precisando ainda fazer correções. Mas você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa com a finanças equilibrada, tudo vai prosperar a seu favor. Porque é assim que nos diz a palavra de Deus, tudo prospera para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai prosperar. Se você não está prosperando, é porque tem alguma coisa ainda que não está encaixando. As pecinhas ainda não se encaixaram nos ensinamentos que Jesus deixou. Porque a Bíblia nos fala de prosperidade. Chega dessa questão também de falar que a gente não pode ser próspero na terra, não pode ser rico, não pode acessar. Isso é besteira. Como é que a gente vai ajudar outras pessoas se a gente não prosperar? Imagina uma árvore que não dá fruto. Se uma árvore não dá fruto, como é que ela vai conseguir alimentar? Vem alguém e pica no machado nessa árvore, porque ela não dá fruto. A árvore precisa dar fruto para alimentar, para dar sombra, para aninhar os pássaros. Se você for uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, muitos se aninharão em suas galhas, muitos se alimentarão dos seus frutos.
Então nós precisamos prosperar para ajudar o próximo. Se você não prospera, você pode até ajudar, mas é pouco. Agora você imagine se você for uma pessoa próspera, o quanto você pode ajudar de pessoas. Então prospere, irmão. Se você quer ajudar, prospere, prospere mais. E prosperar junto da palavra de Deus. Não adianta prosperar com as riquezas para acessar coisas mundanas, não. Né? Luxúria, vaidades. Não, aí você vai estar entrando nos pecados capitais. Né? Tem que tomar cuidado quando você acessa a riqueza financeira aqui na Terra, para não entrar nos pecados capitais, da gula, da luxúria, da arrogância, né? Esse é o problema da prosperidade financeira aqui na Terra para quem não segue o Evangelho de Cristo. Porque se você seguir o Evangelho de Cristo, você vai ficar rico e você vai melhorar a vida de outras pessoas que se aninharem na sua árvore, que comerem dos frutos que você prosperar. Depois que você prosperar, que você der fruto, que as pessoas estiverem se alimentando, muitos jogarão pedras, muitos falarão mal. Mas não se preocupe, a árvore que dá fruto, ela recebe pedradas, ela recebe podas. Você vai ter momentos de correções. Mas a árvore que não dá fruto, ela recebe o machado, o serrote. Então escolhe, irmão. Seja uma árvore frutífera. Prospere e alimente outras pessoas. Não tem problema se receber pedrada. Vai receber pedrada porque as pessoas vão querer que ele colher o fruto sem a sua ordem. Por isso que elas lhe dão pedrada. Por inveja. As pessoas vão falar mal de você por inveja, porque elas não conseguiram e você conseguiu. Mas não se preocupe em fazer o bem, em seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, só isso, né? Então seja uma árvore frutífera, prospere, há prosperidade, há riqueza aqui na terra, sim. Não precisa a gente achar, ficar com aquelas coisas na cabeça que um rico avarento não entra no céu. Rico avarento, não está falando de rico, está falando daquele rico que é avarento, né? Que mais fácil um, uma agulha, um camelo passar no fundo da agulha do que um rico avarento entrar no céu, tal. Só que não pega isso para você, são rico avarento. Você vai ser o rico avarento? O rico avarento que ele está falando lá no Evangelho é aquele senhor que colocou os trabalhadores para poder colher a sua safra lá e depois não pagou. Não deu os direitos que os trabalhadores tinham. É por isso que Jesus ali aponta o dedo na ferida dos ricos avarentos. E tem muitos ricos avarentos aí, que querem fazer as pessoas de escravos, que não querem pagar os direitos trabalhistas. Que a pessoa trabalha e não recebe os direitos, recebe uma mendigagem, não tem participação em lucros. Quando fala em participação em lucros, a pessoa fica enlouquece, né? E é fruto do trabalho da pessoa, fruto do suor, por que não? Né? Então Jesus fala dos ricos avarentos, daqueles que só querem sugar, 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 né? Tirar proveito da mão de obra escrava. Não é do rico, do próspero, que divide seus frutos, que compartilha, né? Eu vejo bilionários aí fazendo tantas coisas boas, projetos na África, projetos no Nordeste, bilionários que passam suas riquezas para instituições de caridade, fundam institutos, fundações para poder colocar sua riqueza na sua prosperidade. Isso só é maravilhoso. Como que um rico desse não pode entrar no céu? Só se. Não sei, meu Deus. Se ele está fazendo aquilo que o Jesus Cristo nos ensinou, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele fazendo isso. Bill Gates pegou metade da sua fortuna e doou para a instituição de caridade.
Warren Buffett também faz isso, tem bilhões. São árvores frutíferas. A irmã de Warren Buffett faz serviços comunitários maravilhosos de doação ao próximo e ele ajuda. Como que a riqueza é ruim? Riqueza não é ruim, riqueza é boa. Riqueza faz com que você ajude ao próximo. Se você tiver a riqueza e tiver o conhecimento do Evangelho e seguir o conhecimento do Evangelho, você vai ter acesso ao céu sim, porque você ajudou muito mais gente do que se você não tivesse a riqueza. O problema da riqueza não é a riqueza em si, é o coração de quem tem a riqueza. Se for um coração bondoso, um coração de transbordo, de amor, de ajuda ao próximo, o acesso ao céu está garantido. Esquece essa história de que rico não entra no céu. Não entra no céu aquele rico de coração ruim. O que você tem que tomar cuidado é com o seu coração, independente de ser pobre ou rico. Porque há muito pobre avarento também. Há muito pobre invejoso também. Há muito pobre ruim. Então esquece essa história de porque é pobre tem acesso ao reino do céu. Não tem. O que vai dar acesso ao reino do céu é o seu coração, a pureza do seu coração, como o coração de uma criança. É a bondade que está no seu coração, é a caridade que está no seu coração, é o amor ao próximo e a Deus como está no seu coração, igual aquele samaritano, o bom samaritano, que sem saber quem era aquela pessoa caída naquele local, pegou, curou suas feridas, colocou em cima do seu cavalo, levou para um abrigo e deu todos os cuidados para ele e deu moedas ainda e falou: olha, se tiver mais alguma despesa quando eu voltar, eu passo aqui e deixa que eu acerto aqui. Como que aquele samaritano conseguiria fazer isso, né? Se ele não fosse uma pessoa próspera, se ele não tivesse mais recursos ainda. Poderia fazer sim, mas não o tanto quanto ele fez. É isso que eu quero que vocês entendam. Dá para fazer com pouca coisa? Dá sim. O amor, a caridade, ela não só está na prosperidade, ela está também quando você vê o momento certo para poder ajudar. Ajuda com pouco? Ajuda porque você tem pouco. Se você tivesse muito, você ajudaria muito mais e muito mais gente. É isso que a gente tem que entender, tá? E aqui eu falo de prosperidade para poder a gente quebrar alguns paradigmas dentro da nossa cabeça e acessar a prosperidade, o reino de Deus aqui na terra. Ser próspero, ser feliz, poder alimentar-se bem, poder vestir-se bem, poder ter usufruto dos bens aqui na terra. Porque nós não vamos levar nada, mas nós podemos usufruir. Porque tudo é do Pai. E nós somos filhos de Deus. Se tudo é de Deus, se Deus é o Deus da riqueza, né? O Deus da bondade. Porque nós acreditamos em um Deus que é dono de toda riqueza, sabedoria e poder. Se nós somos filhos de um Deus que tem toda a riqueza, sabedoria e poder, por que a gente tem que ser pobre? Não tem que ser pobre. Deus fica triste com a pobreza. Né? Não podemos glamorizar a pobreza, não. Deus se entristece com a pobreza. Imagine se Deus vai ficar contente com a mendigagem, o pessoal nas ruas, feridos, maltratados, sem se alimentar, dormindo no relento, no frio. Deus não se alegra disso, de jeito nenhum. O coração dele sangra. Ele quer que todos estejam debaixo da sua árvore, comendo os bons frutos, as sombras das suas folhas, se aninhando nas suas galhas. É isso que Deus quer. Deus é uma árvore frondosa e cheia de fruto sem medir quantidade. E Ele quer que você acesse esse fruto, quer que você coma desse fruto, quer que você fique à sombra dessa árvore dele. É isso que Deus quer de nós, dos seus filhos amados. Deus não se alegra da pobreza.
Deus não é a favor da pobreza. Deus quer resgatar. Só que nós temos que ter essa consciência, senão a gente fica achando que só pobre vai para o céu, né, que a pobreza é Deus que dá. Não é. Deus é rico, Deus é próspero, Deus não quer a miséria dos seus filhos. Pense nisso, tá? Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos. A ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e dono de toda a riqueza, sabedoria e poder, e a sua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, por acordar nesta manhã maravilhosa, com nossos corpos saudáveis, poder ouvir a tua palavra, poder falar do teu amor, poder pregar o evangelho, Senhor. Gratidão. A ti rendemos graças, Senhor. Obrigado, meu Pai. Irmão, envie amor para as pessoas do seu convívio, para todas as pessoas do mundo. Emane amor. Conceda-lhes o perdão. Perdoe-se a si mesmo. Acesse o reino de Deus aqui na terra, pois o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus está tão próximo que está dentro de você. Ame a Deus de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então precisa você se amar. Não tem como você transbordar amor se você não tem amor. Você só dá aquilo que tem, você não tem como dar o que não tem. Então ame-se, perdoe-se, ame ao próximo, perdoe ao próximo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Não é ser bobo, tá? Tem diferença. Tem diferença entre ser bobo e ser sábio. Não é perdoar à toa. Não é a pessoa tá te ferindo e você tá perdoando, tá? É você se livrar desse peso de culpa, de ressentimento. Se a pessoa te fez mal, você perdoa. Mas não significa que você vai deixar essa pessoa estar repetindo os erros, não. Porque imagina uma instituição bancária, vamos colocar aqui, ó, de crédito, né? Você vai lá num banco ou sei lá, numa outra pessoa e pede um dinheiro emprestado. E aí você não paga esse dinheiro emprestado. O que é que o banco faz? O banco vai cobrar, não vai? Vai cobrar, cobra, cobra, cobra. Aí você fala, chega uma hora que o banco perdoa. Ah, deixa para lá, não tem mais jeito, né? Ou uma outra pessoa perdoa esse seu empréstimo. Você acha que quando você for pedir empréstimo de novo você vai ter? Não, não vai ter. Então você não vai precisar perdoar mais porque você não vai conceder mais empréstimo. Entendeu? Chega uma hora que você não vai precisar mais perdoar. Você não tem o que perdoar. Porque essa pessoa já não tem mais crédito com você. Então não tem que perdoar. Tá? Mas se tiver que perdoar, perdoa 70 vezes 7, 500 mil vezes, tá? Se essa pessoa tiver crédito com você, claro, né? A gente só perdoa se a gente conceder o crédito. Se a gente não conceder o crédito, não tem como perdoar. A não ser que essa pessoa tenha atacado pedra, né? Por inveja, por outra coisa, sem o seu consentimento, né? Porque a gente às vezes é ferido sem o consentimento. Então, se a gente é ferido sem o consentimento, perdoa. Se a gente é ferido com o consentimento, perdoa mais ainda. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Procure pelo bem nas pessoas, procure pelas coisas boas, porque se a gente procurar por coisa ruim nas pessoas, a gente vai achar. Porque nós somos feitos de erros e acertos, de defeitos, né? E coisa certa. Temos o bem e o mal dentro da gente. O que prevalece é aquele que a gente alimenta mais, né? Então, alimente o bem e procure ver o bem nas pessoas. E ao ver o bem nas pessoas, elogie, agradeça.
tá? E procure pelo bem, porque é muito fácil enxergar os defeitos das pessoas. Porque as pessoas são espelhos nossos, a gente às vezes está olhando os defeitos das outras pessoas quando está em nós. Jesus já fala, né? Tira primeiro a trave do teu olho para depois olhar o argueiro no olho do outro, né? O cisco no olho do outro. Não é verdade? Então, muitas vezes, a gente procura só ver os defeitos dos outros, procura ver o bem das outras pessoas, ao invés de ver os defeitos. E aí, quando vira o bem, elogia, agradece, compartilha o bem. Isso gera um ciclo virtuoso e a pessoa vai procurar melhorar cada vez mais. E ao encontrar o erro, peça para a pessoa corrigir, mas não fique criticando, não fique massacrando. Jesus disse, né? Se o teu irmão tiver algum erro, perdoe, mas ele fala aqui, ó, perdoe para que seja perdoado, né? Porque se você não perdoar, o Pai que está no céu também não vai perdoar os seus pecados. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 70, 1000 vezes 1000. Livre-se da culpa, livre-se do ressentimento. Tá bom, irmãos? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Ti, Senhor, dono de toda sabedoria, riqueza e poder. Creio no Teu Filho amado Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos guiar, para nos dar as luzes, para acessar o reino de Deus. Creio em mim, Filho, criado à Tua imagem e semelhança, soprado em minha narina com fôlego com Teu Espírito Santo. Creio que teremos um belíssimo dia. Creio que podemos resolver todas as situações que se apresentarem no dia de hoje, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua graça. Sinto-me bem física e mentalmente. Como é bom sentir a vida. Agradeço, Senhor, por tudo que tive, por tudo que tenho e por tudo que ainda terei. Obrigado, meu Pai. Maravilha fez conosco o Senhor. Exultemos em alegria. Alegrai-vos, irmão, alegrai-vos. Senhor, fazei-nos manso e humilde, conforme o teu coração. Vamos ler o nosso evangelho de hoje, irmão? Mateus 15, de 29 a 37. Vão pegando aí, deixa eu acessar aqui também. Mateus 15, pega a sua Bíblia. Mateus 15, de 29. 29 a 37. Curas diversas, né? Aqui Jesus é uma parte das curas de Jesus aqui. Vamos lá. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles o trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: aqui já vamos entrar na multiplicação dos pães. Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: de onde vamos conseguir
num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. E os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Que fartura, hein, irmão? Deus é isso, é fartura. Aqui nós vimos a cura de diversas doenças, né? A multidão, ele estava lá no Sermão da Montanha, e falar em Sermão da Montanha aqui, ele está na montanha, né? Que leiam o Sermão da Montanha, que é maravilhoso, né? Quantos ensinamentos tem aí no Sermão da Montanha? Então aqui Jesus, além faz essas curas aí de muitos, né? Leprosos, cegos, coxos, né? Diversas curas aqui relatadas aqui em Mateus 15, de 29 aqui ao, ao 31, né? As curas, diversas curas. Depois entra no versículo 32 da multiplicação dos pães. Ele curou toda aquela multidão e a multidão ficou admirada quando viu muitos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram ao Deus de Israel. Então Jesus é cura, Jesus é libertação, né? Então, se você está do lado de Jesus, aquela multidão estava andando com Jesus há 3 dias ali, né? Você imagine aquelas terras, né, áridas, e ali a multidão seguia a Jesus. E ele subiu a montanha e ali fez as curas, né? E depois ele não sentiu dó daquela turma que estava acompanhando e não queria dispensá-los, né? E que eles fossem embora, porque eles estavam famintos, né? Sem comida ainda. E Jesus precisava mostrar o milagre da multiplicação dos pães. Então ele chegou para Filipe. Filipe, o que nós temos para testar Filipe, né? Porque Jesus era assim. Jesus às vezes ele testava, né? Filipe, o que vamos fazer com esse povo, todos famintos? E Filipe fica, Senhor, não sei, nem 200 denários de pães daria para alimentar esse povo. Você imagine que 200 denários, né, se a gente trazer para os dias de hoje, né? Um denário era equivalente lá acho que era 8 quilos de pães, né? Acho que é isso, né? Era medido pelo um dia de trabalho lá, né? Um dia de trabalho. Então ele equivalia mais ou menos a 8 quilos de pães, né? Então 200 denários, você multiplica aí, né? Vezes 8 vezes 200 aí, né? Então daria aí, ó, 800, 1.600, né? 1.600 quilos de pães, dá para você? É isso? Será que tinha gente? É? 1.600 quilos, é isso? 1.600 quilos de pães. Seria mais ou menos isso, só para a gente ter assim uma ideia, né? Seria mais ou menos 1.600 quilos de pães, assim, trazendo ao modo de hoje, né? Por aí. Então você imagina a quantidade daquela multidão ali, né? E os peixes, né? E onde estavam esses pães e esses peixes, né?
Uma criança estava com esses pães e esses peixes, né? O menino, né? Tava na mão de um menino esses peixes. Com quem estavam esses peixes, né? Jesus fala para Filipe: Filipe, o que que a gente vai fazer agora, Filipe? Né? E Filipe não sabia muito bem o que ia fazer, né? Mas Jesus estava testando ali. Jesus já sabia o que é que ia fazer. Ele estava preparando para o milagre da multiplicação dos pães. Era isso que Jesus estava preparando, o terreno, né? Para poder fazer essa multiplicação. Um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas que isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu ao que estava sentado, tanto quanto queriam. Não é? Não foi pouquinho não, foi tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevadas que comeram. Já imaginou? Já imaginou a cara, como ficaram maravilhadas aquelas pessoas? Né? Jesus já sabia, ele já plantou o terreno, já deu tudo ali, já perguntou o discípulo ali a Filipe, Filipe ficou atordoado. Não sei, Senhor, tem ali uns peixinhos ali, uns pães, né? Traz. E Jesus orou e começaram a distribuir ali. E comeram que se fartaram. Não é? Não foi um pedacinho para cada um, não. Comeram quanto queriam. Né? Então, o reino de Deus é fartura, é prosperidade. A hora que Deus põe a mão, a hora que você acessa o poder de Deus, é fartura. Você imagine você ter uma quantidade de pães para você distribuir às pessoas que estão precisando. Como que você vai alimentar 5.000 pessoas com 5 pães, com 7 pães, com 10 pães? Como que você vai alimentar? A não ser pela graça de Deus e você faça multiplicar isso aí. Então, veja só, irmão. Se você tem 5 pães, 2 peixes, 3 peixes, né? Ora a Deus para que isso se multiplique. Se o valor que você tem é de 1 denário, de R$ 1.000, ora a Deus para que se multiplique, mas com o propósito, né, com o propósito de melhorar a vida de outras pessoas, de transbordar, não para guardar para você, não é só para você, você vai usufruir, mas transborde, né? Porque ali só tinha 5 pães, né? E 2 peixes, coisa assim, né? E ali multiplicou. Você também pode ter somente 5 pães e 2 peixes, mas se você colocar nas mãos de Deus, isso pode se transformar em tão muito mais e você vai poder alimentar muito mais de 5.000 pessoas. Tá? É isso que é transbordo. É isso que é prosperidade. Quando você prospera, você pode alimentar muito mais pessoas. Muitas boas pessoas vão se alimentar da sua árvore frutífera. Isso que eu estava falando lá no início. A prosperidade, quando ela é dada por Deus, ela transborda e você consegue ajudar outras pessoas, tá? É isso que é prosperidade.
Louvado seja Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos. Qual é o teu propósito de vida, irmão? Jesus veio ao mundo com esse propósito, ele entregou a vida dele pelo propósito de salvar a humanidade, por pregar o evangelho e o reino de Deus aqui na terra. Esse era o propósito de Jesus. Ele veio ao mundo para trazer luz, para trazer sabedoria e para dar a salvação. Qual é o seu propósito? Você daria a sua vida pelo seu propósito? Você tem um propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? O que você tem feito? É isso aí. Ousamos, Senhor, rezar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-nos a viver como escolhidos. Nossa Senhora, ensina-nos a viver como escolhidos. Tenham todos um maravilhoso dia, abençoado, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na alegria e na paz de nosso amado Jesus Cristo. Ide, levanta e anda, recebe a cura. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai, fica com Deus.